Olá, meu nome é Maicon e hoje eu venho aqui falar sobre um tema que já me incomoda há algum tempo. Nós devemos criticar grandes autores? Esse é um daqueles vídeos em que eu vou dar uma opinião bastante pessoal minha acerca de um determinado assunto. Ainda que eu me dedique a ler toda a obra de determinados autores que eu gosto muito e nos quais eu pretendo futuramente buscar alguma especialização, eu ainda não tenho bagagem literária e nem acadêmica para me considerar um especialista em qualquer um autor que seja. Quanto mais em Marx, que é o autor que eu vou falar hoje. Por isso, se você discordar de mim com argumentos, não tem problema. Você pode deixar aí nos comentários que a gente conversa sobre isso. Mas para falar sobre a pergunta que deu nome a esse vídeo, por que é que eu escolhi especificamente Marx e talvez a obra que seja mais conhecida dele? Porque eu acho que ele, inegavelmente, é um daqueles autores que influenciou grande parte da história do século XIX e XX. E talvez seja um dos autores mais criticados, tanto no sentido positivo quanto no negativo. E além do mais, ele é um autor bastante polêmico e por isso eu quis usar ele como exemplo, dando alguma atenção para ele. Já que as críticas que eu mais ouço de pessoas ao meu redor são sobre Marx, e na maioria das vezes são críticas equivocadas. E eu digo que são equivocadas, isso porque eu sei muito pouco sobre Marx. E o que me motivou a fazer esse vídeo foram conversas e pequenos debates que eu tive com amigos ou com conhecidos a respeito de Marx e sobre o comunismo, etc. Como eu não sou um especialista em Marx, não sou um fiel leitor dele, das obras dele, as opiniões que eu vou dar aqui, a opinião que eu vou dar aqui, vai para além das obras dele. Obras que, inclusive, eu nem me sinto suficientemente apto para comentar ainda. O que eu quero falar aqui é mais sobre honestidade intelectual. Essas pessoas com as quais eu conversei sobre Marx, em geral, faziam críticas muito duras e muito incisivas sobre ele, como se já tivessem lido toda a obra dele, se dedicado a estudar todo o contexto do século XIX, que foi o século em que Marx viveu e escreveu, e como se já tivessem lido e estudado sobre toda a vida pessoal do autor. E, em geral, essas pessoas com as quais eu conversei só tinham lido um livro de Marx, que foi o Manifesto Comunista, que, aliás, originalmente ele não era nem um livro, não foi nem um livro. Ele era um panfleto de 23 páginas, e só foi vir a ser um livro muito tempo depois. E, para piorar, tinham lido sobre as ideias de Marx, e não as ideias de Marx. Ler sobre as ideias de Marx, principalmente quando quem escreveu já tinha intenções e inclinações negativas em relação ao autor, já é problemático. Eu acho que nós temos que ler as ideias do autor, depois ler sobre as ideias do autor, depois ouvir um especialista naquele autor e depois ouvir os críticos àquele autor, para depois poder construir a nossa própria opinião. Então essas pessoas com as quais eu conversei faziam e fazem uma crítica à teoria, à obra e à vida de Marx, como se já tivessem feito aquelas três coisas que eu citei anteriormente. Para mim, o problema está nessa leitura extremamente parcial e superficial sobre um determinado autor, de maneira que o estudo e a leitura das obras dele sirva somente para criticá-lo, com o intuito de criticá-lo. E criticar desonestamente, já que nem mesmo chegam a compreender a teoria dele. A pessoa não lê para tentar compreender e só então criticar. Ela já lê com o intuito de refutar e descartar o autor, que dedicou a vida inteira a uma teoria, ou a várias teorias. Chegam até a dizer que Marx foi um vagabundo, que ele não trabalhava e deixava os filhos morrerem de fome, já que tudo ficava nas mãos da esposa. Dizer que Marx era um vagabundo só porque ele se dedicou a vida a escrever, a conceber uma teoria, é o mesmo que dizer que artistas e escritores são vagabundos simplesmente porque eles não trabalham num ramo convencional. E dizer que Marx foi negligente a ponto de deixar os filhos morrerem propositalmente demonstra uma falta de entendimento do século XIX. Estudando o contexto, a gente entende que a expectativa de vida naquela época ainda não era tão alta, e o próprio Darwin perdeu vários filhos. Isso porque Darwin era rico, ele era de origem nobre, ele era de origem aristocrata. Então isso significa que Darwin quis deixar os filhos morrerem? É claro que não. Ele inclusive sofreu fortemente com a perda de uma das filhas dele, com a qual ele tinha um enorme apego. Isso significa apenas que a ciência ainda não tinha se desenvolvido o suficiente para propor soluções e curas para determinadas doenças, ainda que Darwin tivesse os recursos para ter acesso a essas curas, se elas existissem. Então, eu acho que toda crítica ela exige um aprofundamento, ou pelo menos deveria exigir. Eu vou exemplificar com o próprio Marx. Para fazer críticas ao capitalismo e à burguesia do século XIX, Marx leu a obra de Adam Smith, que foi um capitalista. Marx não escrevia um texto sequer sem antes ter lido tudo sobre o tema que ele ia tratar. Mas eu acho que algumas pessoas têm demonstrado uma inclinação muito política na hora de fazer certas leituras. Também têm se mostrado muito preguiçosas. E essa superficialidade é desonesta.
Não se pode descartar um autor que dedicou a vida inteira a uma teoria simplesmente a partir da leitura de um único texto dele, dentre tantos outros. E, em geral, esse descarte é feito de maneira muito fácil. Apenas de forma que eu consiga ler um texto na Wikipédia sobre determinado autor, para poder dizer que já li e compreendi ele, e então já me julgar capaz de refutá-lo. Eu sei que isso deve confortar muito a consciência de certas pessoas. Pegar um autor grande, influente e erudito, ler um único texto dele, e então já se sentir capaz de classificá-lo como um imbecil, como assassino ou como algo do tipo. Marx não escreveu só o Manifesto. Ele escreveu O Capital, que por si só já é imenso, O 18 Brumário de Luís Bonaparte, A Ideologia Alemã, entre vários outros textos. E sem falar das obras perdidas de Marx. O fato de a letra dele ser pouco legível, a caligrafia dele ser muito ruim, e inclusive ele é muito conhecido por essa questão da letra, tornou mais difícil ainda que as obras dele sobrevivessem após a morte. E curiosamente, essa questão da letra dificultou inclusive que ele conseguisse ser empregado em vida. Um outro argumento que usam para criticar Marx e que, para dizer o mínimo, é raso, é que ele viveu sob o sistema capitalista, fez críticas a ele, mas ao mesmo tempo usufruiu dos benefícios desse sistema. Esse argumento que usam contra Marx basicamente está dizendo que você não pode fazer críticas ao sistema capitalista uma vez que você vive nele e aproveita dos benefícios dele. É um argumento idiota. Se viver sobre os alicerces e sobre os pontos positivos de uma instituição ou sistema impedisse que a gente elaborasse críticas a esse sistema, a gente não mudaria nada nunca, já que a gente estaria eternamente submetido ao funcionamento desse sistema. E assim nada iria mudar, nada seria melhorado porque nada seria criticado. É como dizer que eu não posso fazer críticas à minha universidade ou à minha escola, uma vez que eu estou usufruindo dos benefícios dessas instituições, uma vez que elas concedem conhecimento a mim. E isso está completamente equivocado. Nós temos que fazer críticas a algo para que só assim esse algo possa melhorar, já que tudo possui erros e falhas no funcionamento. E é só com a crítica que a gente consegue apontar e identificar essas falhas no funcionamento. Então, sendo mais direto agora, eu acho com certeza que grandes autores, e grandes tanto no sentido qualitativo quanto na influência posterior que eles tiveram, devem ser criticados. Mas essas críticas têm que ter uma base sólida, fruto de uma leitura aprofundada e o mais imparcial possível. Eu sei que é impossível ser totalmente imparcial para qualquer coisa que seja, mas a gente tem que pelo menos tentar ser, para já não ir descartando um autor logo no primeiro contato com ele. E por conta de a crítica exigir e pressupor um aprofundamento, é que ela dá trabalho. Fazer uma crítica a alguém dá muito trabalho, já que ao fazer essa crítica, eu consequentemente estou dizendo que eu conheço aquela pessoa, já li sobre as ideias dela e compreendo as ideias dela. Do contrário, a crítica vai ser só rasa e desonesta. Eu mesmo, para dar essa mera opinião que eu estou dando aqui sobre um tema que me incomoda no cotidiano, li o mínimo sobre Marx e ouvi especialistas, e estudei o mínimo sobre o contexto, ou seja, o século XIX. Então, vamos criticar Marx, Adam Smith e qualquer outro autor que surgiu, que já existiu ou que possa vir a existir. Porque existem furos e falhas nas ideias das pessoas. E a gente precisa elaborar as críticas para poder ir melhorando e ir preenchendo as ideias. Mas vamos fazer essas críticas depois de dedicar uns anos na leitura daquele autor, que por sua vez dedicou a vida inteira às suas ideias, às suas próprias ideias. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer para sermos justos, para sermos intelectualmente honestos e para conseguirmos construir uma bagagem intelectual sólida e verdadeira. Se essa for a intenção, é claro. Eu mesmo tenho minhas dúvidas e questionamentos a respeito da teoria marxista e do método analítico da história marxista. Mas mesmo assim, eu vou com calma na hora de criticar, porque eu acho que esses meus questionamentos ainda estão um pouco imaturos. Eles precisam de mais leitura. Por fim, um muito obrigado para quem assistiu até aqui. E se você tem interesse em conhecer e começar a entender sobre as bases do método marxista, e também para poder pegar as referências, entender e saber sobre algumas coisas que eu falei nesse vídeo, eu recomendo, e vou deixar aqui na descrição, as duas partes da palestra do professor emérito da UFRJ, o José Paulo Neto, que em 2016 deu uma palestra que ficou muito famosa aqui no YouTube, que serve como uma introdução, uma palestra introdutória ao método de Marx. Depois de ouvir o professor José Paulo Neto, ouço os críticos de Marx, já que o próprio José Paulo Neto é marxista. Então, no mínimo, ele já concorda com o método analítico de Marx. Você também pode assistir ao meu último vídeo, que eu vou deixar aqui em cima, onde eu falo sobre a relativização dos conceitos de bem e mal diante da obra de Michel de Montaigne, o ensaio de número 14 dele. Até a próxima.